onde eu. Coloquei aqui para gravar, aí você pode ir. Massa. É, eu nasci e cresci em Recife. É, comecei os meus estudos de música por lá. Na verdade, toda a minha história com música, ela é feita dentro do estudo de música. Eu aprendi a ler partitura antes de aprender a tocar instrumento. Então, eu fiz um percurso muito formal, assim, da música, porque eu entrei no conservatório muito cedo, tipo criança, com 8 anos de idade, e desenvolvi o começo da minha carreira também por lá. O meu primeiro disco foi lançado por uma gravadora carioca, a DEC, mas foi gravado lá em Recife. E meu último trabalho antes do Toró tinha sido o Lágrimas no Mar, que é um disco meu em duo com o Arnaldo Antunes, só de piano e voz. A gente acabou rodando com a turnê desse disco por 3 anos, uma turnê que começou em São Paulo, foi por várias capitais do Brasil e terminou a turnê brasileira em Recife. A gente começou em São Paulo, terminou em Recife. Mas terminou. O último concerto da turnê foi em Osaka, no Japão. A gente passou por vários países também nesse meio tempo. E durante a turnê do Lágrimas no Mar, eu continuei fazendo minhas apresentações solo, e uma delas foi esse concerto especial, inédito, que me chamaram para fazer, me convidaram para fazer no Holland Festival, que é um dos principais festivais de arte da Europa. Fizeram uma programação muito centrada no Brasil e me convidaram para fazer um dos concertos, e seria um concerto com a Metropole Orquestra, que é uma orquestra sinfônica importantíssima, assim, no cenário internacional. Então eu fiquei muito lisonjeado, logicamente, e muito nervoso, com muita vontade de fazer uma coisa que fosse além do concerto. Então, nos ensaios com a orquestra, eles foram ficando muito empolgados com o trabalho, assim, uma união que não é comum para um músico europeu, assim, né, tocar com, com as percussões do jeito que a gente toca lá no Nordeste, não só no Brasil, né, já seria incomum o suficiente para eles tocar com um tipo de ritmo, com um tipo de rítmica e percussividade brasileira, mas ainda mais com esses elementos específicos de Pernambuco, porque são ritmos muito endêmicos Swingados, de né? lá. E, e aí ficaram muito empolgados, ficaram muito felizes os músicos, o maestro, o condutor, as pessoas que fazem a orquestra. Então a gente propôs de gravar e filmar o concerto para posteriormente a gente lançar como filme e como álbum. E aí aconteceu. De fato, foi um acontecimento muito feliz, assim, porque eu gosto muito da ideia de um disco onde está registrado o primeiro take de cada um dos músicos. Isso é muito legal porque, queira ou não, a gente caminhou cada vez mais para um tipo de construção de disco bastante laboratorial. Eu falo, inclusive, por mim, meus últimos discos são bastante assim, de gravar em estúdio, gravar várias vezes, de lapidar ao máximo, depois no processo de edição e mixagem, ficar ali mexendo naquilo para ficar tudo perfeito. E não nego que isso tem seu lado muito muito legal, assim, que é muito foda e chega a lugares muito incríveis artisticamente, sonoramente, mas eu sinto um pouco falta dessa visceralidade e espontaneidade do ato musical ser registrado No no momento, momento, né? assim, e ser uma fotografia e um registro daquele momento que nunca vai se repetir. E que não tem o controle, assim, o controle, o super controle do artista de ficar pegando uma notinha, de ficar
repetindo um take, de ficar arredondando uma coisa a mais, tipo. E aí eu acho que tem essa força, assim, eu gosto muito do resultado final, principalmente porque tem essa junção muito grande de um poderio sonoro muito forte dos percussionistas que eu levei comigo, que são músicos incríveis, e essa elasticidade sonora belíssima que a, a excelência da Metropole Orquestra consegue trazer, assim. Isso acabou sendo um projeto muito, muito, muito especial para mim. E nessa toada da questão dos filmes, né, e tudo mais, a sua carreira também é recheada dessas questões, né, das trilhas sonoras e tudo. Você Sim. fez trilha sonora pro Que Horas Ela Volta, né, que é aí um dos Uhum, grandes filmes. Inclusive, eu assisti recentemente esse filme. Eu, com meus 23 anos, nunca tinha assistido antes e assisti a esses tempos. Foi arrebatador também. Fiquei uhum. embasbacado. Mas me diz como é que isso funcionou, né, durante a sua vida, assim, essa questão. Você também já me falou sobre como seu interesse pelos filmes e tudo mais é latente, grande. Então, me É, fala um pouco sobre isso. eu, eu sou eu desde pirraia, pirraia comecei a me interessar por cinema e virou a minha maior nerdice, assim, mais do que música, confesso, no sentido de que eu estava sempre estudando música e sempre fazendo música, nunca tive o impulso de ser cineasta mas como espectador, a minha nerdice ela tá toda concentrada no cinema. Eu tive meus momentos nerds com música, até hoje tenho, de ficar, principalmente na época da virada para música digital, antes das plataformas, quando a gente baixava música, quando era a grande época da pirateação musical, da pirataria musical, o auge da pirataria musical, eu fui bastante nerd, eu amava. E ficar buscando, aí tinha os blogs de música que falavam do que estava sendo lançado e tal. Pela primeira vez você tinha esse contato de ver o que estava sendo lançado em vários lugares do mundo, não só o que estava sendo lançado no Brasil e o que chegava para aqui de fora do Brasil, que era muito concentrado em música anglo-saxã, né? Inglaterra e Estados Unidos, que é que tem força mesmo de mídia de chegar nos países periféricos. Então, quando teve esse começo da pirataria musical na internet, eu comecei a ouvir música de todo lugar do mundo. Tive esse momento, e até hoje tenho meus momentos de pesquisa musical, que de fato são grandes, mas não são tão grandes quanto de cinema. Cinema é realmente a arte que me pegou de maneira muito forte, desde sempre, assim. Então, comecei a assistir com meus amigos e tal, um bocado de filme. Aí fui. Aí tinha alguns amigos que tinham DVD, outros que tinham também VHS. Aí tinha alguns filmes que a gente só conseguia achar no VHS, porque não tinha ainda, sei lá, a Criterion Collection, com todos os filmes do mundo lá na Criterion Collection. E Recife, infelizmente, por muito tempo, foi muito concentrado durante a minha adolescência, principalmente, foi concentrado muito nos cinemas de shopping, né? Então, tinham os três shoppings maiores de Recife, tinham seus cinemas, e eram cinemas que estavam dedicados à programação blockbuster, principalmente blockbuster americana, assim. Sim. Então, em certo momento, tinha uma sala de cinema chamava Fundação Joaquim Nabuco, que era programada pelo Kleber Mendonça Filho. Ele, na época, era crítico de cinema do principal jornal da cidade, e eu acho que estava começando a dirigir alguns curtas-metragens, e ele fazia a programação do cinema, dessa sala de cinema. E aí foi lá que eu comecei a assistir os primeiros filmes fora de circuito, os primeiros filmes que não eram blockbusters, os filmes que não estavam no Oscar, mas que estavam em Cannes, ou no Festival de Berlim, ou no Festival de Locarno. Então comecei a ver pela primeira vez sei lá, até coisas básicas, assim, um Haneke, um Onkawai, só que aí também ele fazia umas mostras, aí eu comecei a ver pela primeira vez um Glauber Rocha na minha vida, o cinema novo, Isso era os que ano, caras mais da ou menos? Belé, tipo os Ganzerla, aí comecei a ver eu me lembro que teve uma vez que ele fez um
uma mostra dos cineastas de Taiwan, assim, o Tsai Ming-liang, o Edward Yang. Aí eu fiquei louco por cinema, sou doido por cinema até hoje. De fato, às vezes não é muito comum, mas às vezes eu trabalho em colaboração com alguns cineastas para compor música original. Isso aconteceu no Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaert, mas também com outra cineasta, a Petra Costa, também no Helena e no Democracia e Vertigem. É, e meu primeiro prêmio também foi relativo a cinema, porque fiz a composição original para um filme marroquino, francês, e, e durante a pandemia ganhei o prêmio de melhor compositor no Festival de Bordeaux da França. E a minha o meu interesse no cinema ele é muito grande, ele acaba que ele influencia o jeito que eu componho música, ele, ele permeia o meu dia a dia de maneira muito significativa, assim, o cinema. Eu, eu, eu só participei de filme mesmo por dentro uma vez, que foi o Febre do Rato, que é o terceiro longa do Cláudio Assis que eu fiz como ator. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu queria muito ver como é que era feito por dentro, como era um set mesmo de cinema, como eram filmadas as cenas, como é que se pensava aquilo tudo. Aí foi uma experiência maravilhosa também. No Toró dá para ver muito, né, essa sua influência da trilha sonora mesmo, porque muitas das músicas envolvem essa, como se fosse uma narrativa musical mesmo, né? O Sim. percurso que elas levam e tudo mais. E como é que você vê essa diferença entre compor uma música para um filme ou compor a música para ser realmente um projeto musical, né? Vamos colocar assim, não sei se para entender. É uma diferença enorme. Eu gosto muito de compor a música sem ter um objetivo, né? Eu gosto de certa forma, tenho um prazer muito grande no ato da criação quando ela é o minimamente utilitarista possível, ou seja, quando ela de fato não serve para nada. Não servir para nada é um elemento que eu acho bonito e central no elemento artístico, assim, na criação artística. Ela realmente não servir a nada. Quando você está servindo a um filme, de certa forma, você está servindo a ele, mas o filme também, a princípio, serve a nada. Então, ele ainda está ali dentro do composto da unidade artística. É diferente, por exemplo, de amigos que eu tenho que já trabalharam compondo para publicidade. Aí eu acho que começa a ser uma coisa já dolorosa. Tenho amigos que já trabalharam com isso e os relatos não são dos melhores. Que aí realmente a música está Preso, né? servindo a algo mesmo, servindo para vender um carro, sei lá. Mas eu gosto muito do processo da trilha sonora por causa da colaboração artística. Então, o legal é a colaboração artística com outra linguagem, né? Você está colaborando com outro artista de outra linguagem artística que não é a música, e isso faz surgir de certa forma um jeito muito muito único vai sair uma música muito única daquilo, porque você está atendendo a uma certa visão de outro artista que não é você, e é um artista que não é da música, de outro espectro da arte. Nos últimos anos eu acabei que trabalhei muito com teatro, fiz muitas músicas para teatro, muitas delas fora do Brasil. Eu acabei morando em várias cidades fora do Brasil por causa desses projetos, assim, e, e é um jeito de compor muito interessante também. Mas é isso. A limitação que o outro artista lhe dá, ou que a outra obra lhe dá, no caso a obra teatral ou a obra fílmica, a limitação faz com que você chegue a novos lugares. Eu gosto disso. Eu acho muito bonito que a limitação de uma cena, e você tem que compor para aquela cena, faz com que você chegue a um lugar que você nunca chegaria simplesmente compondo em casa, é, porque, porque sim, sabe? É, mas são duas formas bem diferentes de compor. Eu gosto muito das duas.
E você, eu li também que a sua carreira inicialmente você começa tocando violino, né? Não sei se pode estar errado, mas pode me corrigir, mas acho que hoje em dia o piano é o seu principal instrumento, assim, né? Que você Eu mais na utiliza. verdade, na verdade eu nunca tive um segundo de instrumento de fato. Eu comecei tocando piano quando foi no conservatório que eu comecei a, a estudar. Depois do primeiro ano de estudo de teoria musical, você escolhe seu instrumento para poder começar a aprender um instrumento. E eu desde do começo já escolhi o piano. Então eu comecei estudando piano e só mais para frente, assim, talvez no começo da adolescência, é que eu comecei a desenvolver o meu segundo instrumento, que é o violão. Então, eu não uso muito o violão é, artisticamente, eu acho que só teve uma faixa que eu gravei mesmo, um violão para mim mesmo, mas é o meu segundo instrumento. É um instrumento que eu uso muito para compor, que gosto muito de tocar com amigos também, assim, tipo, tocar para cantar e tal, mas não é um instrumento que eu uso muito em cima do palco, ou quando eu vou gravar, se tiver um violão, assim, eu geralmente chamo alguém que realmente tem o violão como primeiro instrumento. Mas acabou que ficaram meus dois instrumentos, assim, o piano e o violão. E aí, como é que você vê o piano nessa construção dessa atmosfera, dessas paisagens, por exemplo, e dessa própria, na composição mesmo que você faz, como é que você vê esse instrumento como, assim, a chave, né, que você utiliza para isso? Porque você também chamou os outros instrumentistas e o piano é um instrumento que difere muito do usual pernambucano, por exemplo. Sim, o que acontece é que, assim, é muito difícil para mim, é como o piano, para mim, acaba que ele é como um idioma, no sentido de que qualquer outro idioma que eu falo que não seja o português, eu preciso traduzir na minha cabeça. Então, o piano, de certa forma, ele funciona para mim como uma língua materna. Então, é difícil eu pensar para fora dele. Tudo que eu penso para fora do piano é tradução. Estou sempre traduzindo quando eu penso para fora do piano. E isso, de certa forma, é uma coisa que me leva a crises também. Eu tenho crises com o piano, tá? Não é sempre que eu amo esse instrumento, não. Tem momentos que eu odeio esse instrumento, tem momentos que eu odeio o meu jeito de tocar esse instrumento. Esses momentos de crise acaba que são importantes também porque eles vão levando a novas fases, assim, do jeito de você olhar a música. Mas tem momentos que eu não suporto o jeito que eu toco piano, sabe? Tem um momento que eu falo assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais tocar desse jeito, porque para o público ele está sendo impactado por mim tocando piano quando eu estou fazendo um concerto ou quando eu estou lançando um disco. E aí eles estão vendo um retrato de uma coisa que, pô, de fato é um pianista ali, mas eu estou sendo afetado por eu mesmo tocando piano todos os dias desde que eu tenho 9 anos de idade. Então tem momentos que eu não suporto o jeito que eu toco piano. E você faz certas forças para mudar o jeito de encarar o instrumento, ou às vezes eu tenho até um pouco de férias do instrumento mesmo, aí eu vou tocar outras coisas, vou tocar sintetizadores, vou usar mais o violão, que é meu segundo instrumento, como nesse trabalho, o Toró, vou começar a escrever para outros instrumentos, escrever para orquestra, pensar muito mais nos meus amigos que tocam percussão, e aí eu componho as músicas pensando neles mais do que pensando em mim, no meu piano. Então, é isso. O piano acaba que ele funciona como um instrumento base para mim no meu pensamento musical. Meu pensamento musical ele é alicerçado pelo piano. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim às vezes também para mim, né, pessoalmente. Mas é, nesse trabalho, no Toró, eu quis deslocar o piano para um lugar que tirasse ele do foco central. E de fato ele não é. Ele é um instrumento que ele dá base ali um pouco, mas ele não é o holofote não está neles. Então, as músicas, às vezes, a melodia de voz tá sendo mais presente, mas as estrelas do jogo mesmo são os percussionistas e a orquestra. E o que importou para mim era mais a paisagem musical em si do que
do que o piano estar como protagonista. O piano tem uma música, que é uma música que eu gosto muito, se chama Toque Número 4, onde o piano realmente é solista da orquestra, mas na maior parte do tempo ele é só um acompanhante. É um acompanhante, e o que está falando mais alto de fato é a composição musical, mais do que o piano como instrumento. Eu também fui treinado para ser virtuose, né? Em certos momentos eu estético politicamente sou anti-virtuosismo, assim, fico tentando não usar o virtuosismo para o qual eu fui treinado dentro das salas de conservatório, fico tentando negar esse esse treinamento, né, quase atlético que eu tive, assim, quando durante minha infância e adolescência. Esse é um dos trabalhos onde eu pude exercitar um pouco isso. Muitas músicas, o piano não está fazendo coisas que são de grande, de difícil execução ou de nada do tipo. O que me ajudou porque eu tive um problema com o dedo, né? Nesse disco eu estou tocando com 9 dedos apenas. Eu não, eu tive uma infecção seríssima no meu dedo 4 da mão direita, o dedo anelar, no dia do concerto. Ele quase o concerto quase foi Adiado. cancelado, né? Porque eu tive que ir para o hospital, etc. Meu dedo estava do tamanho de uma linguiça toscana. E eu toquei esse concerto inteiro com 9 dedos. Isso só foi possível, de certa forma, porque o concerto já tinha sido composto de maneira tal que o piano não era o solista e o protagonista. Realmente não teria tido como fazer. Porque eu estava desfalcado de um dedo. É, e é Tava curioso com um essa. jogador expulso. Ah, sim. Tava com E é um a menos em curioso. campo, entendeu? Entrei com um a menos em campo. É curioso essa dicotomia, né, entre você negar esse virtuosismo e ao mesmo tempo estar traduzindo o tempo todo, né? Está sempre muito preso a essa linguagem. Achei bem curioso mesmo, mas uma coisa, o piano se torna muito sintetizador, né, no Toró. E Uhum. aí, nesse sentido, eu também queria puxar um pouco da influência, porque como no Toró você tem toda essa mistura de música pernambucana e tudo mais, você diria que, por exemplo, o Chico Science, essa questão da afrociberlia foi algo que te influenciou nesse processo de criação do disco? É, com certeza, porque assim o Mangue Beat ele é muito fundador para muito dos recifenses. Ele é muito fundador para muitas das pessoas que fazem música em Pernambuco. De fato, é, ele é um marco meio antes ou depois, porque a forma que as bandas ali do Bang Beat fizeram os criadores, Nação Zumbi, o Mundo Livre S.A., o Chico Science e todas as pessoas em volta ali, tanto do cinema quanto da música, sei lá, o DJ Dolores, todos os cineastas saíram ali do meio, o Wilton Lacerda, o Lírio Ferreira, o Cláudio Assis, o Paulo Caldas, o Marcelo Gomes, ou seja, era uma geração mesmo de artistas que estava fazendo tentando buscar uma coisa que, de certa forma, eu acho que é um conceito modernista aplicado a Pernambuco. Ou seja, existe um pouco ainda do eco do que foi aquela busca modernista em 22, do que é a arte brasileira, essa arte da antropofagia, do comer as influências externas e digerir elas de maneira brasileira e a busca do que é brasileiro. De certa forma, tem um eco no que aconteceu na década de 90 em Pernambuco, tentando achar o que é uma sonoridade pernambucana, o que é que seria uma sonoridade genuinamente pernambucana. E por isso essa imagem tão forte do Mangue Beat, que é a antena parabólica fincada na lama do manguezal, ou seja, é, a, a, essa vontade antropofágica de comer o que vem da cultura pop, o que nos é empurrado através da força da grana e da propaganda da cultura pop, e como é que a gente pode internalizar e interpretar ela de maneira endemicamente pernambucana. E aí surge aquela coisa, né? Um maracatu com hip hop,
um maracatu com música eletrônica, os baques do maracatu rural e do maracatu de baque solto e de baque virado dentro de um tipo de música pop, né? Que era o que a galera fazia. E, e ali também tá o coco, ali tá o Bumba Meu Boi também, ali as coisas estão todas imbricadas, ali tá um pouco da macumba, o jeito que é feita a macumba em Pernambuco, tá tudo ali dentro, né, no Dalama ao Caos, no Afonso Verdelia, e eu cresci, eu criança, já cresci com esses discos, já tinham sido lançados e já eram grandes clássicos, assim, então eu cresci sob a égide, assim, desse movimento que sempre, de certa forma, nos incentivava a sempre estar tá pensando música sob, assim, a partir de Recife, né? Então, a partir dos brinquedos populares de Pernambuco, a partir dos idiomas melódicos e harmônicos de Pernambuco, a partir dos ritmos de Pernambuco. Então, de fato, esse disco, o Toró, ele tem uma influência muito grande desse tipo de pensamento musical. Talvez não da sonoridade, não das músicas, mas desse jeito de pensar a música, desse conceito político mesmo musical, ele está muito imbricado no Toró. De fato, eu estava compondo as músicas pensando nisso. E também tratando dessa parte das referências pernambucanas, você partindo do princípio primeiro dos percussionistas brasileiros, né, e tudo mais, aí agora, mas agora na questão da orquestra, outro pernambucano muito famoso nesse sentido é o Moacir Santos, né? Eu também Uhum. acho que as músicas conversam um pouco com essa paisagem que o Moacir criava, né? Você pode Sim, falar um pouco também? com certeza. Moacir Santos é um compositor assim magnânimo, né? É um dos grandes compositores da música instrumental brasileira e mundial. É, Ele certamente, se ele não tivesse nascido em Pernambuco, se ele tivesse nascido, sei lá, no Mississippi, ele seria homenageado no mundo inteiro como um dos grandes compositores da história do jazz, né? Mas ele logicamente tem uma influência muito grande, né? Não à toa, homenagem direta a ele, eu ter numerado os toques e os cantos, como ele numerou as coisas, Sim. e embaralhar a sequência numérica, né? Porque no Coisas ele não começa com coisas um, 2, 3, 4. Ele embaralha, começa com 4, vai para o 10, volta para o 3, vai para o 8. E esse mesmo embaralhamento eu quis fazer no Toró em homenagem a ele. É engraçado porque ele não tem uma presença tão grande na cultura pernambucana como outros pernambucanos, porque de fato também ele saiu de lá muito cedo e fez boa parte de sua carreira morando nos Estados Unidos, mas ele não é lido tão fortemente como um artista pernambucano quanto outros artistas pernambucanos. E de fato a gente tem uma cultura muito forte lá de música instrumental. Então, além do Moacir Santos, que é um dos grandes da história, a gente tem todos os caras do frevo, por exemplo. A nossa principal música em Pernambuco é a música instrumental, e é a música instrumental que é tocada no chão. Isso é bem louco. Então, é uma coisa que as pessoas em outros lugares não estão acostumadas. A nossa principal música ela é uma música instrumental e é tocada no chão, que é o frevo, né? Com os grandes compositores de frevo, Levino Ferreira, Nelson Ferreira, o maestro Duda, o Spock e tudo mais. Para mim, é a minha maior experiência, minha experiência mais fulgurante como amante de música é ir no carnaval em fevereiro para Recife e Olinda para ouvir as orquestras de frevo tocando, subindo, descendo ladeira de meio-dia, num calor desgraçado, com as pessoas apertadas, tomando cerveja e gritando. Para mim, não tem nenhuma experiência mais altamente espiritual do que essa. E ela ursa Então, descendo. e maracatu, e afoxé, e a desgraça toda, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E então o Moacir está muito presente, lógico, né? Ele está muito presente, porque ele criou um jeito de compor muito, muito
lindo, assim, do qual eu acho que 99% das pessoas que compõem música instrumental no Brasil vão sempre lá beber da fonte do Moacir, sem dúvida. É, sem sombra de dúvida mesmo. E nesse sentido dos nomes, né, que você nomeou, entre toques e cantos, isso envolveu algo além da pura sonoridade, né? Porque, assim, existem toques que também tem canto, mas e o canto que, né, claro, é sempre um toque. Mas como é que você decidiu esse sentido, assim? Teve É, eu alguma tenho, decisão? eu tenho uma dificuldade muito grande de dar nome às coisas. É muito difícil para mim dar nome ao negócio. Nome à música, nome a disco. É sempre um negócio que é complicado. Então, para mim, ter um nome que eu vou numerar, para mim já facilita muito, que eu já mato alguns coelhos com uma só caixa d'água. Então, o, o dividir em toques e cantos me facilitava já isso. E, de fato, são duas suítes. São duas suítes, são 6 toques e 6 cantos, que aí eu embaralhei no Toró. Mas são duas suítes criadas de maneira muito estrutural. As músicas, elas se conversam. Elas têm um diálogo entre si. Então, alguns toques estão pegando algumas melodias de alguns cantos e usando de outra maneira, usando escondido na orquestração, usando de trás para frente. Foi um trabalho que eu fiz muito sobre espelhamento. Então, os toques eles espelham os cantos e vice-versa. Toque um tem algum elemento muito forte do canto 6 espelhado. O que é espelhado? Tipo uma melodia que está de trás para frente, por exemplo. Ou uma harmonia que está de trás para frente. Ou a célula rítmica principal que está de trás para frente. Então eu fui construindo as músicas em diálogo uma com as outras, de maneira tal a criar uma espécie de novelo. Teve essa, essa costura meio artesanal, essas músicas assim. Então, toque os toques e os cantos, eles vieram muito por causa disso, porque eram duas suítes de 6 peças, assim. Pensando muito por esse lado. O que tem a ver com Moacir tem a ver com outros compositores brasileiros também alguns da música erudita, que são um pouco mais nichados, vamos assim dizer, mas a galera da música erudita conhece, o Camargo Guarnieri, o próprio Villa-Lobos, que é um nome muito conhecido, mas as pessoas infelizmente conhecem pouco a obra do Villa. É, esses caras, eles estão todos no meu universo musical. E nesse sentido dos diálogos, né? Você chamou, a gente já falou desses músicos que você chamou para tocar junto da orquestra, que seriam o Aduni Guedes, o Amendoim, o Felipe Pacheco Ventura e o Charles Tichier e o Mauro Refosco, né? E Isso. como foi esses diálogos durante o processo de composição com eles, né? Porque a orquestra é uma coisa separada e eles são Uhum. outra questão. Como é que foi essa conversa? Pô, eu acho que são talvez duas conversas diferentes. A principal conversa, o principal diálogo é com Adoni e Amendoim, que são os dois percussionistas, ambos recifenses, ambos de um lugar muito especial de Recife chamado Morro da Conceição, onde tem uma cultura absurda de ritmo e de percussividade. Os caras são grandes intelectuais mesmo da música, intelectuais do ritmo. E a maior parte do diálogo é com eles, porque as músicas, de certa forma, são compostas para eles tocarem. Então, várias coisas eu crio no piano e já mostro para os caras ouvirem. Às vezes eles já propõem alguma coisa. O jeito que eles tocam acaba mudando o jeito que eu toco também, e acaba levando a música para um lugar. Então, o diálogo musical maior está com eles. E aí, com o Pacheco e o Charles, é legal porque são os diálogos mais a ver com as melodias e as músicas eletrônicas. O Charles toca a bateria, mas ele faz toda a parte de samples. Então, ele toca o MPC, ele toca os samples, ele é genial, assim. É genial. Tipo, eu vi a primeira vez o Charles tocando com a Luísa Lian, e o Charles e a Luísa Lian faziam um show que era só os dois, assim,
e a Luísa só cantando e o Charles fazendo tudo sair de um desgraça de um sintetizador e um MPC. Eu ficava de cara com aquilo, falando, meu Deus do céu, como é que ele consegue fazer tanta coisa ali de dentro? E ele faz orgânico, né? Ele não dá um play num negócio, assim, ele não simplesmente dá um play num software que onde tá já tudo pronto. Ele faz tudo na unha, assim, Vai tudo tocando orgânico, é mesmo. incrível. E o Pacheco, que toca comigo há muitos anos já, a guitarra, ele é um violinista, ele é um cara das cordas, e escreve arranjo muito bem, assim, muito lindo. Não à toa, vários desses arranjos que a gente ouve belíssimos de cordas é ele gravando ou ele arranjando, sei lá, do Tim Bernardes, da Gal Costa, da Elza Soares, muitas coisas é o Pacheco, é um cara genial. E a cereja do bolo foi o Mauro Refosco, né? O Mauro Refosco é um músico gigantesco que topou gravar com a gente. O Toró é um cara que hoje é tipo diretor musical da turnê do David Byrne, toca com o David Byrne tipo, desde a década de 90. O cara que já fez turnê como percussionista do Red Hot Chili Peppers, o cara que tem tipo uma banda com Tom York e Flea, que é o Atoms for Peace. Então, assim, é um cara gigante que vem mais dessa coisa da música pop. Então ele traz outro molho, assim, é um percussionista que traz um molho muito especial junto com os meninos que vêm realmente da macumba, que vêm realmente do candomblé, que tem outro tipo de raciocínio sobre música e sobre percussão. O Mauro vem meio que pairando com essa estética mais pop dele por cima dos caras e que realmente essa junção deu um molho muito especial. Perfeito. Eu não sabia realmente que ele fazia parte do Atoms for Peace. Eu já ouvi muito já e não sabia que ele era Pô, integrante. assim, é membro fundador, pô. A banda, Aham. se eu não me engano, é o Mauro com o Flea, o Tom York, o Nigel Godrich, e eu me esqueci como é que é o nome do cara da bateria, que é um cara fodaço também aí, tipo, é uma banda All Stars, assim, tipo, É, All Stars mesmo. Esses conjuntos de All Stars é sempre muito bom de ver, né? Quando os caras saem do é conjunto muito legal. principal para ver o que é formado. Então, agora vamos fazer um faixa-faixa, né? Vamos fazer esse Bora. tratamento final para falar sobre essas músicas e finalizar da melhor forma. Então, primeiro vem a toque número um, que para mim ela soa como um verdadeiro presságio da tempestade, assim, para mim, né? Uhum, Ela começa ali num loop de piano, que é mais tranquilo, e aí vão se adicionando os elementos até que eventualmente tudo começa a cair, né? E depois ela uhum, se acalma novamente, a voz retorna e o sol raia, como se uhum. nada tivesse acontecido. Para mim é esse sentido, né? Eu acho que essa é a música que acabou, inclusive, como ela é a abertura do concerto, eu acho que ela acabou sendo a música que me inspirou a chamar o disco de Toró, porque eu acho que ela é a expressão mais imagética musical do que é essa mágica que é o Toró, né? Que é meio começa uns pinguinhos, você não sabe o que é que vem de lá dessas gozas, você olha para o céu, acha, opa, o céu tá me dizendo um negócio aqui meio esquisito, tá meio fechado, começou uns pingos. Daqui a pouco tem aquela coisa, em Recife, pelo menos, em certo momento, o Toró parece quase um apocalipse. Você fala, alguma Uhum. coisa assim, vai cair o céu aqui. E, e depois tem esse arrefecimento, né? Esse fade out do Toró, assim, quando a chuva vai cessando, umas nuvens vão se abrindo, parece que você volta a respirar de novo, assim, os passarinhos cantam mais um pouco, você fala como ainda fica aquele cheiro de chuva e aquele pós-toró, assim, tipo, as coisas ainda estão molhadas, mas tá voltando pessoas voltam a cabeça na janela de novo para ver, tipo, para testar se parou mesmo a chuva. Eu acho que essa é a música que mais resume o título do disco. Ela realmente tem essa estrutura meio grandiosa, no sentido de que é uma retórica musical longa, é um crescendo longo, que vai durar aí uns 6 minutos, assim, mais ou menos até 6, 7 minutos, até chegar ao clímax da música, que é construído desde o início. É uma orquestração grande, me levou muito tempo escrevendo essa orquestração, escrevendo cada um dos instrumentos. E
É uma das músicas que eu compus, como eu falei anteriormente, pensando em Adoni e Amendoim tocando essas percussões, não só eles, mas os músicos em volta deles, assim, porque são muitos músicos que saem do Morro da Conceição, todos eles numa linhagem de percussão muito ligadas ao Naná Vasconcelos, que talvez seja o maior instrumentista da história do planeta. E e foram músicas compostas para eles tocarem. Então, quando eu estou tocando o loop de piano, que foi o que fez essa música existir, ele já foi criado pensando que por cima disso vai vir uma percussão maravilhosa, que é o que tem. O que de fato Sim. tem, porque os meninos são incríveis. Bem, e depois a gente segue para o toque 3, que é onde inicialmente se adentram esses elementos mais cibernéticos, né? Eles Sim. já tem também esse um loop, né? Que é sensacional, que eu gosto muito, e, Uhum. e também uma bateria que dita o ritmo, né? Ela vai uma bateria constante, e aí no final e tudo começa a se encaixar para formalizar essa grande música. O que você tem a dizer? Essa música também, as músicas desse disco, elas em geral nascem do ostinato, né? O ostinato é como a gente aprende no conservatório, o que mais ou menos, se a gente não for ser muito professoral aqui, mais ou menos a gente entende por loop na música pop, ou por riff no Uhum. rock and roll, sei lá, que é esse elemento que se repete motivicamente e as coisas são construídas por cima dele. Então, esse disco utilizou bastante essa técnica de composição. Na segunda faixa, que é o toque número 3, por cima aí realmente é a primeira música que entra elementos eletrônicos. Tem uma grande participação do Charles Tixier nisso. Tudo que você está ouvindo de eletrônico é ele fazendo várias camadas. Ele vai construindo uma camada, vai construindo outra camada, vai improvisando no MPC por cima dessa tudo, vai para a bateria, toca em cima disso, em cima da bateria. Quer dizer, é um, é um deleite ver o Charles Tixier trabalhando nessa música. E é uma música que tem essa característica, apesar de ser uma música longa e tudo, que tem um diálogo um pouco maior com a música pop, com a música alternativa. Então tem já a voz no lugar de proeminência, com bastante reverb, bastante delay, assim. A orquestra ela já está tocando muito acompanhando a gente como uma massa sonora, assim, um véu sonoro por cima, fazendo coisas simples por cima da voz. E a gente construiu, por sugestão de Adoni, a gente construiu ela em cima de um ijexá, né? O ijexá é a principal clave onde é tocado, onde as agremiações de afoxé usam essa clave como base principal para as músicas, assim, quando elas saem na rua, no carnaval e tudo. É, é a clave principal que é utilizada, a gente acabou usando. É uma clave que é muito utilizada na música brasileira, bastante utilizada. Os tropicalistas usaram muito, né? Caetano, Gil usaram muito o Ijexá nas músicas deles, e aqui a gente utiliza numa vibe meio ultra acelerada. É, Sim. tem muita influência, eu acho, assim, eu mostrei muito para Charles alguns artistas de um selo que eu amo, chama Nieg Nieg Tapes, que é um selo de artistas principalmente da Tanzânia e de Uganda, que eles têm essa estética nos últimos 10 anos, assim, de uma música eletrônica africana super acelerada, tudo muito frenético, assim. E por cima dessa coisa frenética paira a melancolia da voz e da orquestra. Eu acho que essa música bebe um pouco também do drum and bass, né? Eu tive para mim, pelo menos, essa bateria frenética, assim, me relembrou um pouco disso. Achei Uhum, muito, muito boa mesmo, gostei. E o toque número 2 já entra mais como uma parte mais atmosférica, né? Você introduz isso. ali um radinho que para mim Uhum. fala alemão, mas eu não sei se pode não ser. Mas o que que você tem a dizer sobre a música do radinho, vamos colocar assim. Eu amo essa música. Na verdade, é a música, talvez a música de certa forma, experimental do disco. É, e de fato ela é a música mais experimental do disco. É uma música minimalista. Ela foi composta dentro dos parâmetros do minimalismo, do movimento minimalista ali, principalmente nos Estados Unidos, né, com Steve Reich, com Philip Glass, com Terry Riley. É, mas também tem influência de algumas compositoras
contemporâneas que eu gosto muito, a Kali Malone, que é uma grande organista, a Nala Cinefro, que é uma artista que eu amo, que é uma arpista. Então tem essa coisa de realmente a textura e a atmosfera ser o principal. É uma música que não se move muito em termos harmônicos, melódicos, assim. É uma música que está mais preocupada com esse cruzamento de pequenas atmosferas e a criação de uma sonoridade que paira, né? E aí eu gosto muito dessa música porque eu sou meio apaixonado por usar rádio de pilha nas coisas. E foi a primeira vez que eu consegui utilizar rádio de pilha como o solista de uma orquestra. Então, isso para mim foi uma realização de sonho de tabaquice da cabeça, assim, falei, porra, vou poder finalmente, já usei o radinho de pilha em tantas coisas, assim, hoje agora eu vou poder usar ele como solista da orquestra sinfônica vai ser um rádio de pilha. E de fato é. E eu acho que o cara está falando, na verdade, em holandês, apesar do holandês ter uma proximidade com o alemão, mas como eu estou pegando as frequências de rádio naquele momento ao vivo, e eu estava na Ah, Holanda, então eu imagino que ele esteja falando holandês, apesar de eu não fazer ideia do que ele está falando também. Ele pode estar falando mil barbaridades, eu não faço ideia do que ele está falando. ah, Assim que eu liguei o caraca. rádio, isso é uma história curiosa. Assim que eu liguei o rádio, eu liguei numa rádio FM musical e estava tocando Guns N' Roses. Então, assim que eu liguei o rádio, estava tocando Guns N' Roses, e aí o que aconteceu? Todos os músicos da orquestra e todo o público deu uma risada. Então foi um momento bem engraçado, e eu tive que tirar essa parte, logicamente, por questão de direito autoral. Eu não poderia deixar a música do Guns N' Roses lá. Mas assim que eu liguei o rádio, estava tocando Guns N' Roses, eu deixei um pouquinho do Guns N' Roses, e aí mudei de estação e achei uma rádio de notícias, que aí facilitou nossa vida, porque não tinha uma música tocando por cima da outra. Participação Mas é isso, especial do Axl Rose aí. teve, teve. Mas e isso adiciona muito nessa questão, deixa a música ainda mais experimental, né? Pelo fato de você utilizar a rádio na hora ali, na frequência, e também nessa questão Uhum. que você falou mais cedo, muito sobre o fato desse filme ser o primeiro take, né? Sim. Então, então isso deixa ainda mais, adiciona esse elemento muito legal, né? Aí gostei Uhum. bastante. Bom saber. Eu ia te perguntar, né, justamente o que que estava sendo dito, né? Mas você não saber, para mim, é melhor Eu ainda. não sei, eu não sei. Eu posso É, também depois jogar no IA da vida e ver o que, é que ela me diz. Que o cara... aham. E aí a gente entra na canto número 5, que também é uma música um tanto quanto atmosférica, eu diria, que onde Uhum. a sua voz cria mais essa atmosfera, né, a sua própria voz, mas também uns elementos meio psicodélicos, assim, eu Sim, poderia dizer. O que que você tem sim. a falar? É também uma música que, assim como a segunda faixa, toca o número 3, a canto número 5 também tem um pouco mais de ligação com um pouco do universo da música alternativa, pop, de uma espécie de um pop experimental, assim. Tem um pouco de um eco daquelas músicas instrumentais dos primeiros discos do Daft Punk, que tem um beat eletrônico, mas por cima disso é uma coisa meio viajandona, assim, de tipo climas. É, o próprio Air, o duo francês também, eu acho que tem uma influência aqui, e até coisas do Portishead, assim, até um pouquinho da coisa do trip hop, eu acho que tem uma influência muito grande nessa música, principalmente algumas músicas do Third, que é o disco mais, o último disco do Portishead, né, que eu amo muito. Então tem essa coisa, né, é uma música de MPC, aqui não tem mais percussões orgânicas, é uma música com o Charles Tixier tocando MPC, eu tocando um sintetizador, tem algumas sobreposições de sintetizadores, o Pacheco na guitarra, o Mauro Reforço está tocando vibrafone nessa, seguindo minha voz com vibrafone, e por cima disso tudo, uma orquestração grande de cordas, assim, eu acho que essas cordas grandonas que vêm assim como nuvens, assim, é, é uma música que dentro do meu universo ela funciona meio um pouco como uma música mais pop, assim. E eu gosto muito dela, eu gosto bastante. Eu vejo Era uma essa música questão que ia pop. sair do repertório, engraçado, é uma música que ia sair do repertório. Eu tinha escolhido tirar ela, achei que talvez não tivesse muito a ver, porque acabou que ficou um disco muito centrado
nas percussões recifenses, assim, e essa não tinha nada. Aí eu falei, pô, eu acho que ela vai meio que saltar um pouco. E aí, na hora de ensaiar com a orquestra, o regente falou, pô, vamos tocar uma vez a canto número 5. E eu falei, pô, eu decidi tirar ela do repertório. Ele falou, pô, mas eu queria tocar uma vez, eu ouvi ela, achei lindo, tipo, o regente, ele é norte-americano, né? Então a gente se conheceu lá em Amsterdã. Então ele falou, pô, eu tava ouvindo em casa o que você me mandou da música, achei lindo, achei a orquestração linda, vamos tocar uma vez. Aí a gente tocou e todo mundo adorou a música. Aí a gente decidiu botar ela de volta no repertório. O regente é Giacomo, né? O nome dele? Giacomo Bairros. Ele Giacomo. é, ele é natural dos Estados Unidos, não sei de que cidade. Ele é diretor artístico de uma orquestra sinfônica lá na Flórida. E aí ele foi convidado pela Metropole Orquestra para ser o regente desse concerto. Perfeito. E aí a gente adentra a canto número um, que é, eu diria que a maior jornada, né? Que é literalmente É, a maior música sim, do disco. E é uma jornada de idas e vindas, né? Assim, porque sim. fica mais sinistro, volta, aí depois fica sinistro de novo. O que você pode dizer? Ela é a maior música do disco e, de fato, ela é a música mais que talvez tenha mais a ver com o meu estudo de música erudita, assim. Eu acho que ela é uma música que realmente ela tem uma retórica próxima da música de concerto. Então, acho que é uma música que bebe mais assim da fonte desses caras que eu falei, o Villa-Lobos, o Camargo Guarnieri, o Radamés Inhatali, mas também o próprio Moacir Santos, o Letieres Leite. Tem muito, eu acho, de um jeito de orquestrar como o Rogério Duprat, que tem toda aquela estética do tropicalismo que, que permeou boa parte da música brasileira ali na década de 70, né? Então, é, é uma música que ela passeia por diversos lugares. É uma composição mais de fôlego, assim. As melodias são longas, os arcos de raciocínio são longos, eles caminham, eles se entrelaçam, assim. É uma música para quem tem o costume de ouvir música erudita brasileira, música de concerto, assim, ela é uma música que vai ser compreendida com facilidade. Para a galera mais da música pop, da canção, eu acho que ela pode aparecer mais como um monstrão, assim, mas eu acho ela é uma das músicas que eu mais gosto do disco, assim, porque realmente ela tem uma parte de piano, ela começa só piano, tem um solo de piano, depois ela tem o piano com as percussões e a melodia vai para a guitarra, depois a melodia vem para a voz, depois vem a orquestra, as coisas se constroem com muita calma e com muito significado, assim. Realmente ela passeia por vários climas, é muito legal. E O eu, ato de tocar ela é muito gostoso, porque é, é diferente ouvir e tocar, né? O ato de tocar ela, como intérprete, você tá ali e você mesmo acaba que, na prática, você caminha por todos esses universos que ela propõe. eu gostei muito da adição da sua voz nessa música, pessoalmente, porque ela difere um pouco do que a voz participa, né, nas outras. Ela Sim, traz uma sim. atmosfera mais grave, assim, né? Mais Uhum, que acompanha mais no sentido meio sombrio mesmo, né? Eu diria. uhum. E aí, depois de toda essa confusão, essa tempestade toda, a gente tem uma calmaria, que é a que você já É, mencionou aqui anteriormente, que é a toque número 4, que é sim, uma linda, linda canção mais no piano, né? Como você falou. sim. É uma música realmente mais plácida, mais doce. Eu amo essa música. É uma música realmente mais convencional, do sentido de que é uma música para piano e cordas. Não tem muito mais além disso. É uma música para piano e cordas. É, muito singela, assim. Ela tem, para mim, uma influência muito grande do Ryuichi Sakamoto, que é um compositor japonês que eu amo. E é uma música que eu compus para minha mãe, na verdade. É uma homenagem à minha mãe. Compus para minha mãe, compus pensando nela, compus tentando, é, de certa forma, ler o que eu conheci da personalidade da minha mãe musicalmente, assim.
compôs. E é meio uma música de mãe, né? Tipo, eu mostrei pra ela, a primeira vez que eu mostrei pra ela, ela chorou que só. Eu fui pra Recife, mostrei essa música pra ela, ela chorou que só. Ela ama a música, né? E, e é bem uma. É uma música onde eu me concentrei mais em achar algo bonito. O ostinato que a gente tem falado aqui, as músicas todas, elas foram construídas em ostinato. O ostinato, ele geralmente ele tá mais para a região grave, ou ele tá mais no fundo de uma coisa que se constrói em cima dele. Isso acontece em todas as músicas. Nessa, o ostinato está na ponta. Nessa, o ostinato é a melodia da música, que se repete. Então, a melodia da música vai... tlari, plana, plara, e por cima disso, tudo vai sendo construído. Por baixo disso, né? Então, essa é a primeira vez que se... Por baixo dessa melodia que se repete, que funciona como ostinato da música, as coisas todas vão crescendo, né? Tipo... É uma música em tom maior também. A maioria das músicas do disco são em tom menor, essa é em tom maior, então ela tem uma coisa mais solar e mais ingênua, assim, mais singela. Eu gosto muito dessa peça. E foi tranquilo tocar com um jogador a menos em campo? Essa foi um pouco mais difícil, mas teve que ser. Não teve muito o que fazer, não. Perfeito. E aí a gente entra na que para mim é a minha favorita, pessoalmente, que é Uhum, a toque número 6, perdão, uhum. que eu gostei muito do sopro grave que dita o ritmo, né? Eu não sei se é Sim, se é um trombone ou se é um trompete, é um e vai criando trombone. uma tensão como se algo se aproximasse, e aí os elementos vão sendo adicionados. Enfim, eu gosto muito dessa música, foi a minha preferida de longe. Essa música eu adoro também. Ela, como a gente tem uma certa dificuldade que os músicos, eles não conseguem muito, se eu falar assim, toque número 2, eles demoram a saber qual é o toque número 2. Eu tenho que ter uma segunda explicação. Então assim, o toque número 2 qual é? É aquela que tem o rádio. Aí a pessoa sabe. Essa, a toque número 6, o apelido dela entre a banda é o Tubarão. Então, aí eles falam, vamos tocar o Tubarão, por Ah, causa desse riff do trombone, que é o tum, 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 tum. aham. Então, eles chamam Tubarão. O Tubarão, de certa forma, é uma criatura mítica para todos nós, recifenses. Todos nós morremos de medo do tubarão, porque nós vivemos sob a sombra de ser atacado por um deles a qualquer momento na praia. Então, a gente cresce com muito medo de tubarão lá em Recife. E foi o apelido que essa música ganhou, por causa desse trombone, que é o ostinato da música. Ela é uma das minhas músicas preferidas também. Ela é uma música que tem uma construção muito linda dos meninos em termos de percussão, porque eles homenageiam, de certa forma, uma passagem é, muito bonita de uma coisa que começa no toré, que é um ritmo indígena, uma forma de tocar percussão dos povos nativos originários do Brasil, e eles vão caminhando disso, gradativamente, eles passam por algumas claves de macumba, vão construindo um Bumba Meu Boi, como é tocado no Maranhão, esse Bumba Meu Boi meio maracatuzado, assim, que chega no fim, no auge da música, assim, e depois sobra só as percussões e eles sozinhos fazem um coco muito violento. Então, Sim. assim, eu acho que eles são grandes estrelas dessa música, porque é muito bonito como eles começam num toré indígena e terminam num coco pernambucano, tendo passado por várias coisas no meio do caminho. É maravilhoso. Eu realmente amo essa faixa também. Essa parte, acho que considerando o tubarão, acho que dá para dizer que é o ataque, né? O coco, porque tem o grito e depois o coração começa a bater rapidão enfim, as É percussões verdade, entram com toda a força, né? Gosto é demais verdade. dessa parte. Para mim, essa parte para mim é a mais foi a que mais se comunicou comigo, porque eu também amo percussão e Uhum. quando adentra esse grito é arrebatador, assim, simplesmente Que massa, eu adoro também. maravilhoso. E aí, no canto 6 a gente volta para uma parte mais atmosférica também, né? A sua voz Isso. vai ditando o percurso e se soma ao restante, né? O que que pode ser dito? É uma música mais melancólica, eu gosto muito dessa música, é uma música mais atmosférica de fato. Eu vejo ela como tendo uma influência muito grande dessas bandas, assim, tipo Sigur Rós, sabe? Essas bandas
da Islândia, assim, que as guitarras têm essas notas longuíssimas, assim. Foi um pouco nisso que eu e o Pacheco pensou. Essa é uma música que tem uma proeminência da guitarra, que não tem tanto. A guitarra também é tal qual o piano, é meio discreta durante a música, durante o disco todo. Nessa música, eu acho que a guitarra ela carrega junto com a voz essa esse mosaico de pequenas sonoridades assim que deixa você meio suspenso no ar. É uma música muito etérea e a gente busca essa melancolia etérea muito pensando nessas bandas mesmo, assim, tipo, que a galera chamava de post-rock, né? Que tinha vários, assim, tipo Explosions in the Sky, o Mogwai, a Sigur Rós, assim, que tem essa coisa de uma respiração, assim, as guitarras deixar você num, tem Uma um levitação, né? clímax, né? É isso. É uma música, porque como a gente vem de uma pancada muito grande, que é o toque número 6 e a gente vai vir para uma pancada muito grande, que é a última música do disco, a canto número 6 funciona como um respiro para a gente, entre essas duas pancadas, a gente poder ter a pancada final. E aí, partindo para essa pancada final, que seria a canto número 3 é a performance de canto, né, que você mais acentuada, assim, né, porque de restante você está fazendo falsetes ou, enfim, fazendo Uhum, esses longos notas, e aí você canta mesmo, né, tem vários trechos cantantes, e ela tem um ar e realmente cibernético e futurista, assim, né, eu diria que é como se fosse um maquinário, né, parece. é Dá verdade. muito esse sentimento de uma engrenagem funcionando em conjunto e você dentro de uma fábrica onde estão acontecendo as coisas. Perfeito. Essa música, ela tem esse elemento da voz que você falou. Acho que é uma curiosidade é que é uma voz que quase finalmente fala, né? Então, nessa música eu estou cantando com vários fonemas. São vários fonemas que parecem uma língua, mas não chega a ser uma língua. Então, ela não tem letra, mas ela tem os fonemas quase como se você tivesse quase na iminência de falar algo. Eu tentei Compensa, identificar se eu tentei identificar mas se falava alguma coisa, mas realmente pois é. agora está respondendo. E tem isso, né? Ela é a música que, do mesmo jeito que a primeira música, de certa forma, eu acho que exprime de maneira mais categórica o título e introduz o que é o álbum de maneira muito clara. Essa música que fecha, eu acho que ela resume tudo o que passou, no sentido que, tipo, a a questão dos ostinatos, que são muito importantes aqui, é muito grande, porque são vários ostinatos. E eles vão se acumulando incessantemente, que é isso que você falou da máquina, da engrenagem. Então, começa com um ostinato, vem outro, vem outro, vem outro, e as coisas vão se somando de forma a quase afogar o cidadão que tá ali tentando cantar, que no caso eu. E é uma música muito focada nas alfaias, então os meninos estão tocando alfaia nessa música e ela tem uma construção meio violenta, assim, eu acho uma música violenta e ela me lembra muito um disco que eu ouvi muito na vida, que é o Shaking the Habitual, que é de uma dupla sueca chamada The Knife, que é uma dupla de música eletrônica que eu gosto muito, sou muito fã, eles acabaram, infelizmente. E é, É uma música muito gostosa de tocar, porque ela é muito pancada e eu toco ela em pé, porque eu tô nos sintetizadores, então ela me dá um pouquinho de vibe de show, assim. É a música que para mim tem mais vibe de show e não de concerto. Tô toda hora colocado ali como um pianista e compositor no concerto, e nessa música eu experimento um pouquinho essa verve mais quente, assim, de show, assim. O público poderia até estar em pé nessa música, que faria sentido, assim. Eu gosto muito, a gente termina com ela, sempre causa um efeito muito grande no público na hora também, assim, é muito legal. É E é uma perfeito. música que o final dela é o único momento realmente mais virtuosístico das cordas, assim. É uma escrita que realmente o pessoal, uma escrita mais veloz, mais frenética, que os músicos tiveram que estudar mais e tal, porque a maioria do tempo a orquestra está funcionando como uma grande massa sonora.
Aqui nessa música ele realmente tem um momento virtuosístico, né, no final, quando tudo explode, é, e termina lá em cima, né? Eu gosto muito. É, perfeito. Eu vejo também essa questão da sufocante, né? De ser sufocante, uma violência que tudo começa a engrenar e aí você se perde no meio de um caos mesmo, né? Uma Sim, engrenagem do caos. E sim. você já falou, e agora para finalizar, né? Você curtiu, você já disse que gosta de todas as músicas, mas você tem alguma que é a sua preferida, assim, no sentido geral, assim? Ela muda, sempre tem. É, suponho que Muito muda artista sempre, gosta, né? muito artista gosta de dizer que não tem uma preferida, mas sempre tem. A questão é, eu entendo quando o artista é perguntado assim, qual é a sua preferida? E o artista fala, pô, não tem nenhuma preferida. Eu entendo por quê. Porque sempre tem uma preferida, mas ela tá sempre mudando. Uhum. Ela não é a mesma sempre. Eu, quando tava mixando o disco, a minha preferida era a música do rádio, eu toco número 2. Era a minha preferida quando eu tava mixando. Eu ficava ouvindo e falava, meu Deus do céu. O que me fascinava nela é que, pra mim, eu ficava ouvindo ela no fone e falando, meu Deus do céu, é inacreditável que isso aqui foi gravado ao vivo. Não parece um show, parece que foi gravado tudo em estúdio. É uma loucura, é incrível o que tá acontecendo aqui. Quando vinha os aplausos no final, pra mim eu achava uma loucura. Eu ficava, caralho, tem uns aplausos no final, é muito doido, porque parece uma música de gravado nos estúdios grandão, assim. É, essa essa percepção já passou por algumas músicas, mas hoje pousou há um tempo já que pousou em concordância com você. Hoje a minha preferida é a Toque número 6. Pode ser que daqui a mês que vem seja outra, mas hoje a minha preferida é a Toque número 6. Eu acho que esse essa miríade de ritmos, esse mosaico de ritmos que acontece nas percussões, as melodias que são todas melodias de cantiga brasileiras, assim, tudo poderia ser uma música que você canta de ninar para alguém, só que num contexto de muita força, né? Mas se você só ouvir a melodia, parece uma melodia de música de ninar. Tem muito da influência que eu amo do Matita Perê, do Tom Jobim, assim. Então tem um pouco do Tom Jobim ali, eu consigo ver as coisas que eu me inspirei no Tom e coloquei dele ali dentro. Tem esse coco no final com os meninos quebrando tudo, as paredes do teatro dando aquela estremecida. Eu amo essa música. É maravilhoso. Que bom que a gente concorda. Achei muito legal isso. E, e beleza. Agora, para finalizar, eu só queria que você dissesse aí onde a galera pode te acompanhar e se essa apresentação pode acabar indo para outros lugares, né? É, sendo apresentada aí, ou enfim, de alguma forma. É, na verdade, infelizmente, agora especificamente, eu não posso divulgar por algumas questões, mas sim, a gente vai fazer um concerto do Toró com uma orquestra sinfônica incrível de São Paulo, em São Paulo. A gente vai fazer 3 noites de apresentação no final de julho e começo de agosto. Inclusive, vai ser com uma orquestra com o dobro do tamanho do que foi gravado o Toró, então vai ser tipo um negócio meio gigantesco. A gente vai fazer esse show sim. Ele vai ser no final de julho e começo de agosto. Vão ser 3 noites de apresentação em São Paulo e espero também conseguir fazer em Recife, porque eu quero muito fazer na minha cidade esse concerto. Estou tentando muito conseguir fazer ele lá com a Orquestra Sinfônica de lá. Espero conseguir. E é isso, é um projeto muito especial, o Toró, como é um projeto muito grande e que envolve a Orquestra Sinfônica. Ele não tem o mesmo ritmo de turnê que um disco normal. Ele vai acontecer em momentos especiais, assim, mas de fato acontecerá, ainda bem. Que bom. Então, Vitor, eu agradeço demais pelo bate-papo aqui. Foi muito legal conversar com você, apresentar todas as suas ideias. E você tem realmente uma música que inspira bastante, né? Em tempos onde a gente, é, onde o Recife perde um pouco dessas figuras, acho que você se apresenta também como uma figura excelente que traz essa cidade novamente, e a música pernambucana para o mundo é importantíssima, né? Porque é uma das melhores músicas do mundo. Então, Ah, que continue massa. assim. Obrigado, meu xará. Muito obrigado pela entrevista. Muito legal.
Então nos vemos por aí e eu espero poder ir nesse concerto aí de São Paulo, Por favor, porque vamos ver se dá certo. eu espero que dê muito certo. Bom dia para você e tchau, tchau. Bom fim de semana. Valeu, Vitor.